A aviação, um dos meios de transporte mais seguros do mundo, apresenta desafios que os passageiros nem imaginam. A maioria vem da natureza. Vamos começar o terceiro episódio falando das cinzas vulcânicas, que podem alcançar grandes altitudes e se espalhar rapidamente. Muita gente nem imagina que esse fenômeno representa alto risco à aviação. Começa agora mais um episódio da série Meteoro, os bastidores do voo. Fique comigo! As nuvens de cinzas vulcânicas são um dos fenômenos mais perigosos para a aviação. Apesar de não existir vulcão ativo no Brasil, as cinzas de vulcões de outros países da América do Sul, como o Chile, podem chegar ao Brasil trazidas pelos fortes ventos dos níveis superiores. Essas cinzas já impactaram as operações aéreas nas regiões de informação de voo Curitiba e Atlântico. A Força Aérea Brasileira participa a cada 2 anos do Voo SEX, um exercício que simula a ocorrência de cinzas com o objetivo de preparar os profissionais de serviços de navegação aérea para mitigar os seus impactos. Cinzas vulcânicas, apesar de serem visíveis pela tripulação, elas não são detectadas pelos radares, o que torna o fenômeno ainda mais silencioso e prejudicial para a aviação. Além de reduzir a visibilidade horizontal, elas provocam danos aos motores das aeronaves. Na América do Sul também temos o Centro de Assessoramento de Cinzas Vulcânicas, o VAAC, localizado em Buenos Aires, que monitora e dá as diretrizes para que outros centros meteorológicos monitorem o evento de cinzas vulcânicas. Para garantir a segurança operacional na aviação civil e militar, existem tecnologias de ponta capazes de comunicar dados que garantem a previsão e vigilância da meteorologia aeronáutica. Uma dessas tecnologias essenciais são as estações meteorológicas de superfície e de altitude. Na de superfície, como aqui no destacamento do Galeão, o observador fica na torre de controle. Essa rede de estações mapeia dados e garante uma cobertura total, desde as observações da atmosfera às condições mais próximas ao solo. Na estação meteorológica de superfície, nós realizamos a observação das condições atuais do aeródromo. Para a confecção dessas mensagens, pegamos os dados da estação meteorológica atrás de mim e também uma observação externa, em que a gente consegue aferir ali os dados de visibilidade e de nebulosidade. Para isso temos a carta de referência. Quando acontece alguma mudança significativa de tempo, realizamos uma mensagem especial para que as condições do aeródromo elas estejam atualizadas na rede. A partir dos dados gerados pela observação de superfície, é criado o METAR, um relatório que fornece informações meteorológicas, principalmente para o controlador de tráfego aéreo. Já as estações meteorológicas de altitude abastecem o CIMAER. A Estação Meteorológica de Altitude, as EMAs, tem a finalidade de processar e coletar dados de altitude. Dados esses meteorológicos que são de pressão, temperatura, umidade relativa, direção e velocidade do vento. As sondagens elas são realizadas diariamente, no período diurno e noturno. Os componentes de uma sondagem são um balão meteorológico, um paraquedas e o principal de todos, a sonda, onde vai coletar os dados meteorológicos de pressão, temperatura, umidade, direção e velocidade do vento. Outro componente crucial do sistema de monitoramento do CIMAER são os radares meteorológicos. Esses radares garantem, por exemplo, que as aeronaves possam desviar de condições adversas com antecedência. Para que as nossas previsões tenham alta acurácia, é fundamental, é condição indispensável conhecer o ambiente que a gente vai analisar. Então, conhecer esse ambiente passa por dados. Existem 2 ferramentas muito utilizadas nas nossas previsões. As imagens de satélite, que utilizam o espectro eletromagnético com diferentes canais que vão nos dar diferentes produtos, diferentes respostas desse alvo. Então, por meio das imagens de satélite, a gente consegue obter os pontos de maior refletividade, os pontos mais frios, a gente consegue identificar ventos em altitude. Nós conseguimos ter, então, uma ideia de como que está o panorama, o cenário meteorológico por meio das imagens de satélite. E outra ferramenta fundamental são as imagens de radar. O radar, ele tem, por uma questão de ter uma diferente resolução temporal e espacial,
ele é fundamental nas análises, nas previsões nowcasting. O que significa isso? Previsão nowcasting, segundo a OMM, são previsões até 6 horas. Isso é muito importante para a aviação. A gente fazer aquela previsão de curto e curtíssimo prazo. Isso influencia o fluxo de tráfego aéreo, isso influencia a segurança, isso nos dá condições de fazer uma previsão go no go, tão importante nas nossas operações aéreas. Estamos chegando ao final de mais um episódio e já vimos que cada voo é resultado de uma colaboração constante entre a meteorologia e o controle de tráfego aéreo. Será que quem usa aviação comercial diariamente tem conhecimento de todo esse trabalho de previsão meteorológica? Vamos saber agora. Família aqui indo viajar. Vamos conversar um pouquinho aqui. Você sabia que a Força Aérea faz um trabalho de previsão meteorológica e mesmo em condições de mau tempo o seu voo é seguro? Rapaz, eu não sabia não. Inclusive eu tenho familiares que também têm muito medo sobre viajar de avião, principalmente uma tia minha que, condições assim, ela sempre fica com muito medo e não tem coragem de viajar. E eu sempre disse que tipo, isso não tinha nada a ver com o clima, mas eu nunca soube diretamente o porquê isso não teria a ver com influenciar no voo. Então agora você está tranquilo? Tô, um pouco mais. A gente tem aquele medo, né, de estar voando, mas sabendo dessa informação que é a aeronáutica, né, que cuida dessa parte, a gente se sente mais seguro. Eu me sinto mais segura porque eu sei que se foi autorizado, se foi liberado, é porque tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Aí eu fico mais tranquila. Não sabia. Inclusive a gente se sente mais seguro porque eu voo quinzenalmente, que eu trabalho na plataforma de petróleo, e toda quinzena a gente tem que estar voando, né? E a gente se sente mais seguro sabendo disso, que apesar de não estar só zelando pelo voo doméstico, o voo de lazer, né? Como também os voos profissionais, que é de trabalho como os nossos. O Cimaera é um elo entre a aviação brasileira e a garantia de um céu seguro. No próximo episódio vamos entender o futuro da meteorologia aeronáutica. E se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, estão disponíveis no canal do DCEA no YouTube. Até o próximo!